Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula está em Riad, na Arábia Saudita. A primeira parada de um roteiro de viagem pelo Oriente Médio é a Alemanha. Ele tem uma agenda intensa, além do principal compromisso, a participação na Conferência do Clima, a COP28, nos Emirados Árabes. Antes da COP28, Lula tem uma série de encontros previstos nesta semana na primeira viagem do presidente, após realizar uma cirurgia para colocar uma prótese no encaixe entre o fêmur direito e o quadril há 2 meses. Lula faz um giro por 3 países do Oriente Médio, começando por Riad, na Arábia Saudita, e passando por Doha, no Catar, Dubai, nos Emirados Árabes e por Berlim, na Alemanha. O presidente pretende apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Segundo Itamaraty, temas como a revisão do acordo entre Mercosul e a União Europeia e a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas também estão em pauta. Na agenda estão reuniões com os líderes europeus, como o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula ainda se reúne com líderes globais, como os presidentes da União Africana, Azali Assoumani, o presidente de Israel, Isaac Herzog, para falar sobre a busca por uma medida de paz entre Israel e Hamas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Já está valendo a lei que amplia o direito da mulher em ter acompanhante em atendimentos em serviços de saúde públicos e privados. O texto foi aprovado depois de uma tramitação regular e mobilizou integrantes das bancadas femininas. O direito da mulher a ter acompanhante vale para exames, consultas e demais procedimentos, tanto em hospitais e clínicas públicas quanto em particulares para tratamento de saúde. Antes, a legislação previa acompanhamento apenas durante o parto. E olha só, quem mora na maior metrópole da América Latina começou esta terça-feira com paralisação no transporte público sob trilhos. A greve no metrô e CPTM prejudicou mais de 4 milhões de passageiros em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que as manifestações não impedirão que o governo continue a trabalhar nas privatizações do Estado. Os serviços do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, estão sendo afetados pela paralisação que teve início à meia-noite desta terça-feira. A greve deve durar 24 horas e foi organizada por sindicatos de diversas categorias que representam o funcionalismo do Estado de São Paulo. Também foram programadas paralisações em escolas da rede estadual de ensino e no atendimento da Sabesp. O movimento é contra a privatização de empresas públicas como a Sabesp, CPTM e Metrô. Os manifestantes também pedem a reestatização dos serviços públicos privatizados e o fim das terceirizações. Apesar da paralisação, o funcionamento parcial das linhas de trem e metrô reduziu o impacto da greve em São Paulo. Os pontos de ônibus em corredores, como a Avenida Paulista, ficaram mais vazios do que o registrado na paralisação de outubro. Mesmo assim, alguns trabalhadores tiveram dificuldade para se locomover no início do dia pela capital. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as AMAs e UBSs estão abertas e funcionam normalmente nesta terça. Mas os pacientes que não conseguirem comparecer às consultas por conta da greve poderão remarcar para serem atendidos ainda nesta semana. E nos destaques internacionais, a pausa nos combates entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no 5º dia depois que os dois lados concordaram em estender a trégua por mais 48 horas. A expectativa é pela liberação de mais 10 reféns ainda hoje. O novo acordo repete o sistema de troca que funcionou nos últimos dias. Israel liberta 3 prisioneiros palestinos para cada refém solto pelo grupo terrorista.
O Catar, principal mediador da trégua, diz ter esperança em estender ainda mais a pausa nos combates e negociar novas libertações. Cerca de 170 pessoas ainda são mantidas pelos terroristas. Hoje foi registrada uma pequena troca de artilharia em Gaza. Um grupo armado palestino teria disparado contra tropas israelenses que responderam. Apesar desse incidente, a ONU aproveita a trégua para aumentar a entrada de ajuda humanitária em Gaza através da fronteira com o Egito. A OMS alertou que existe o risco de mais pessoas morrerem de doenças do que de bombardeios se o sistema de saúde de Gaza não for restabelecido. E o acordo alcançado nesta segunda-feira para prorrogar a trégua entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas foi comemorado pela comunidade internacional. Em Barcelona, para uma reunião da União para o Mediterrâneo, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse: Primeiro, como he dicho, es perennizar la tregua. Primeiro, estender a trégua evitará mais mortes de civis, libertando reféns e o Hamas perdendo o controle de Gaza como força militar. É uma organização que também prejudicou o povo palestino. Em segundo lugar, evitar a recolonização de Gaza por Israel e o deslocamento forçado do povo palestino de Gaza. Segundo, evitar a recolonização de Gaza por Israel e o desplazamento forzoso do povo palestino fora de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a ampliação da trégua é um vislumbre de esperança e humanidade no meio da escuridão da guerra e que espera fortemente que isso permita aumentar ainda mais a ajuda humanitária ao povo de Gaza. E na Índia, equipes de resgate conseguiram perfurar o túnel onde 41 trabalhadores estão presos no Himalaia há 17 dias. Depois de uma longa espera de parentes e companheiros de trabalho, as equipes conseguiram finalizar as escavações e chegaram até o grupo. Eles estão sendo retirados um a um em macas com rodas em um duto que tem um diâmetro de 90 centímetros. O resgate deve durar entre 3 e 4 horas. Socorristas que tiveram contato hoje com os trabalhadores dizem que eles estão bem de saúde e felizes com a volta para casa. Uma máquina foi usada nas escavações, mas ela quebrou e o trabalho foi concluído manualmente com a ajuda de picaretas. E antes de encerrar, mudando de assunto, olha só, no Quênia, um raro acontecimento deixou um grupo de conservação muito animado. Uma elefante deu à luz a um casal de gêmeos. Acompanhe. O grupo de conservação animal Save the Elephants informou que elefantas gêmeas nasceram na Reserva Nacional de Samburu, no norte do Quênia. Este é um evento raro para os maiores mamíferos terrestres do planeta. Gêmeos representam apenas cerca de 1% dos nascimentos de elefantes, embora outro par tenha nascido na mesma reserva no início de 2022. Os elefantes africanos têm o maior período de gestação de todos os mamíferos vivos, carregando seus filhotes por quase 22 meses e dão à luz aproximadamente a cada 4 anos. Entretanto, os elefantes gêmeos nem sempre se saem tão bem. Um par anterior de gêmeos nascidos em Samburu, em 2006, não conseguiu sobreviver mais do que alguns dias. Que fofura! Muita saúde para os filhotes. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde.